Fala nação tricolor, uma boa semana depois de uma vitória no clássico contra o Santos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo do nosso canal 25 de janeiro para repercutir o clássico, né? O Sansão, a vitória do São Paulo por 3-1 sobre o Santos no Morumbi. Mas, como a gente é São Paulino, a gente não tem um dia de paz, né? Também as lesões que vem acontecendo no São Paulo, mais duas confirmadas hoje. Mas antes da gente entrar propriamente nos assuntos, eu queria pedir para que, se você estiver gostando do conteúdo, você curta, né, o vídeo, compartilhe com seus amigos, né, deixe aí o seu like e também as suas opiniões aí nos comentários, que é muito importante para a gente fazer o canal crescer e a gente continuar divulgando notícias do nosso querido tricolor paulista, tá bom? Então, São Paulo venceu o Santos por 3-1, né? Eu tinha avisado no outro vídeo, né, do pré-jogo de São Paulo e Santos, que eu não conseguiria fazer um vídeo logo após o clássico, né? Porque eu estava trabalhando ontem no Super Bowl, a vitória dos Chiefs, e aí terminou muito tarde. Quando cheguei em casa, eu fui assistir a partida do São Paulo com o Santos. Lá no trabalho eu consegui ver alguns lances, mas não foi que acompanhei assim tudo, né? Depois eu fui analisar uma partida em cima de MM, eu acho muito complicado, porque é só um recorte do jogo, você não consegue ver a intensidade dos caras, dos atletas. Mas depois consegui ver um pedaço lá ainda, mas depois cheguei em casa que eu fui assistir com mais calma. E gostei da partida do São Paulo, né? Caiu o mundo lá mais uma vez na região do Morumbi. O gramado bem encharcado, começo de jogo um pouco complicado. Mas acho que o São Paulo conseguiu se impor contra o Santos. Acho que isso foi o mais importante. E acho que alguns pontos que a gente pode falar positivos, né, dessa partida. Acho que mais uma vez a bola parada com o Wellington Rato, que é uma coisa que o São Paulo há muito tempo não tem isso, né? Para quem é um pouco mais antigo, né? Eu vou pegar da minha geração aqui. A gente sempre teve grandes batedores de escanteio, de falta, né? Começar pelo Rogério Ceni. Mas eu lembro que naquele tricampeonato brasileiro a gente teve o Jorge Wagner, né? Que foi muito importante nessa bola parada. O São Paulo ganhou vários e vários jogos com o Jorge Wagner ali cruzando bola para a área e um dos zagueiros ganhando. E já faz um bom tempo, né? Já fazia um bom tempo que o São Paulo não tinha alguém com essa característica, né? A gente viu o que aconteceu na partida contra o Bragantino, quando o Nestor foi bater escanteio, né? Que gerou o contra-ataque do Bragantino, saiu o gol dos caras. E ontem, mais uma vez, né? O gol que do São Paulo, o Wellington Rato Cruz, o Caleri se antecipa ao João Paulo, goleiro do Santos, faz 1-0. Depois, um escanteio cobrado pelo Wellington Rato, o Luciano, acho que é o Luciano, desvia de cabeça, o cara do Santos mete a mão na bola, impede o gol, é expulso, então o São Paulo abre 2-0 com um lance de bola parada, o que era muito importante ontem, porque com o gramado encharcado não tinha muito como trocar muito passe, então a gente vê a importância de ter alguém assim no elenco. Eu tenho gostado muito das partidas do Wellington Rato. Uma coisa que eu acho que ainda as finalizações dele ainda tá um pouco ruim, ele na hora de finalizar ele tá finalizando muito mal, mas tem se entregado muito nos jogos. Tecnicamente não pode ser um cara brilhante, né? A gente vê que até às vezes no mano a mano, no 1-1 ali contra os zagueiros adversários, ele acaba às vezes ainda se enrolando. Quando o Bragantino teve um lance assim que ele saiu sozinho, que era muito fácil ele ter tocado a bola para quem estava chegando no meio, ele acabou se enrolando. Mas importante que acho que ele tem feito boas partidas, com exceção do jogo contra o Corinthians, que acho que ele foi abaixo. Acho que nos demais jogos, quando ele não começou como titular, como o Santo André, mas quando ele entrou o time melhorou. E ontem acho que ele fez mais uma boa partida, então acho que esse é um ponto positivo. Acho que o outro, o Caleri, sem dúvida voltar a marcar, o primeiro gol dele no ano, num clássico, é importantíssimo. O Caleri, a gente não precisa nem falar da importância dele para o elenco. E aí também o Galopo, né? Acho que o Galopo foi o melhor homem em campo, de novo. Gostei muito da partida do Galopo. Eu tinha comentado depois do vídeo contra o Bragantino, se não me falha a memória, de que eu sentia a falta de um meio-campista do São Paulo que entrasse mais na área, que desse mais passe em profundidade.
O Galopo tem se mostrado um cara assim. Ontem ele até no segundo tempo ele quase faz um gol, né? Uma bola que ele domina, ele chuta, a bola sai ali tirando tinta da trave. Mais uma vez acho que ele conseguiu fazer um bom jogo, teve participação. Você vê que tecnicamente não pode ser um craque, mas é um cara, para nossa realidade, um pouco diferenciado. E acho que o cara está com 5 gols agora, é o artilheiro do São Paulo, vice-artilheiro do campeonato. Acho que mais uma partida boa do Galopo. Acho que é importante isso, né, para a sequência do campeonato. E, enfim, vamos ver se o Ceni vai dar sequência para ele. E aí entra nessa questão do Ceni, né? Ontem ele não teve o Nestor e o David. E aí é uma coisa que eu cobro muito o Ceni nesse sentido, de ele ter a capacidade de mudar a maneira de jogar. Ontem ele não teve o Nestor no meio de campo e nem o David, foi meio que obrigado a mudar o sistema de jogo e acho que deu muito certo, né? Eu tinha comentado até com alguns amigos na sexta-feira, depois do jogo contra o Bragantino, de que eu queria ver o Galopo jogando nessa função ali, mas, né, não como um 9, mas ele vindo mais de trás, com a cabeça erguida, jogando ao lado do Wellington Rato, do Luciano, do Caleri. Ainda sinto falta do Gabriel Neves nesse meio de campo, mas o Gabriel Neves acho que ontem ficou fora por causa dos estrangeiros, mas queria ver mais o Gabriel Neves ainda, apesar do Mendes ter feito acho que um bom jogo novamente. Mas é isso que a gente quer do Rogério Ceni, né, o Rogério? Se você gosta dos caras de ponta, os caras que velocistas, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas existem outras maneiras de jogar e acho que é a sua função conseguir fazer isso, encontrar maneiras para que o time também possa atuar num sistema diferente, como aconteceu ontem, muito porque ele perdeu os caras de última hora e acho que foi meio forçado a fazer isso, mas acho que deu certo, assim. Gostei muito do Galopo, desse sistema. Achei que o São Paulo foi muito bem. Acho que se tivesse uma condição de gramado um pouco melhor ontem, a drenagem do Morumbi funcionou, acho que na medida do possível, muito bem, porque realmente caiu muita chuva lá. E realmente eu gostei do sistema de jogo do São Paulo. Então acho que é isso que a gente cobra do Rogério Ceni. Eu não sou daqueles que tá pedindo na cabeça do Rogério Ceni. Acho que ele tem que continuar. Acho que se tá ruim com ele, acho que talvez vai ser pior se ele não estiver por lá nesse momento, né? Acho que tem que dar uma sequência, mas acho que o Ceni precisa rever alguns conceitos dele e acho que esse é um deles. Ele precisa colocar os caras que estão melhores. Nesse momento o Galopo tá jogando bem, acho que tá pedindo passagem para ser titular e acho que tem que dar oportunidade para ele. Mas outro problema que a gente agora vai ter, né, mais 2 lesões confirmadas, o Orejuela, que acho que fez uma partida boa dentro daquilo que a gente pode esperar do Orejuela. Já tinha, contra o Bragantino, não tinha comprometido e tal. A gente sabe o que o Orejuela pode entregar, mas era o único cara que a gente tinha para a função. Então, vendo a sequência pesada, ontem não voltou para o segundo tempo. Hoje foi confirmada uma lesão muscular nele, não só nele, como no Wellington também, lateral esquerdo. Então, principalmente aí pela lateral esquerda, a gente não tem opção, né? Porque deve jogar o Caio Paulista improvisado. Tem o Patrick, que foi campeão agora sul-americano com a seleção sub-20, que pode, né, pode ganhar essa vaga. Mas eu lembro que tem algumas coletivas atrás o Ceni já tinha dito de que ele não era o lateral, que ele não atende às características que o Ceni quer de lateral. E aí acho que algumas coisas que pesam, né, nessa questão do Ceni, dessa teimosia. O Patrick já vinha jogando na seleção sub-17, uma das grandes promessas do São Paulo. Ah, mas o cara não tá pronto, o cara não sei o quê. Coloca o cara para jogar. Eu preferiria ver o Patrick jogando com o Contente de Limeira, que é um jogo mais tranquilo na quarta-feira, do que colocar o Caio Paulista. A gente já tem uma noção do que o Caio Paulista pode entregar. O Patrick é um lateral muito promissor. Eu sei que pode queimar a etapa com o cara, não sei o quê, mas é um momento de necessidade. Acho que deveria colocar ele para jogar.
um jogo que é mais tranquilo, em casa, sem muita pressão, não é clássico, então coloca o cara para jogar, tá com moral, foi campeão sul-americano, mas eu não sei se o Ceni vai fazer isso. Do lado direito deve jogar o Natan, que voltou do Coritiba, foi importante essa volta porque senão a gente não teria lateral. O Igor Vinícius começou o trabalho hoje no campo, ele, o Rafinha, começaram o trabalho no campo, mas ainda não devem jogar, então o Natan deve ser mesmo. Então o São Paulo deve ter uma zaga bem modificada para o jogo contra a Inter de Limeira, mas a gente faz um vídeo amanhã para falar disso. E agora o Luciano também suspenso, então o São Paulo tem muitos e muitos desfalques, né? São aí quase mais de um time, na verdade, né? Porque são acho que 14 desfalques que o São Paulo tem. Fica muito complicada a situação e a gente precisa... Eu sei, assim, o Ceni até comentou na coletiva de que, teve problemas de contusão, como o Rafinha, que é um problema no tornozelo, o Ferrarese, um problema de ligamento, o Arboleda é um problema no joelho, beleza. Mas a gente precisa cobrar o departamento médico do São Paulo para que consiga recuperar esses caras o quanto antes. É óbvio que tem lesão, que não tem como, a gente sabe que vai demorar um pouco mais, mas a gente precisa ficar muito de olho nesse departamento médico do São Paulo, porque não é de hoje que os caras vão para lá e não voltam mais. O Diego já está fora faz muito tempo, ele teve tudo bem, também teve uma cirurgia no joelho, mas a gente precisa ficar de olho nesse departamento médico e cobrar para que o São Paulo volte a ser a referência que ele já foi no passado nesse sentido. E também, a partir de agora, a gente ficar de olho nessas lesões musculares. O Ceni falou que é o excesso de jogos, porque não tem como rodar o time. Beleza, mas a gente precisa ver em comparação com as outras equipes também se isso está acontecendo. A gente sabe que o sistema da Barra Funda é um sistema podre há anos, e foi uma promessa do Júlio Casares de melhorar a Barra Funda. Então, a gente tem que ficar de olho nisso porque hoje em dia, num nível tão competitivo que está o futebol, isso faz diferença. E a gente precisa ficar de olho nisso. Então, torcer para que esses caras voltem logo, principalmente para a reta final do Paulista, que eu acho que o São Paulo deve classificar, e principalmente para a sequência do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o mais importante no ano para o São Paulo. Então a gente tem que ficar de olho, cobrar esses caras para que o São Paulo volte a ser a referência que o São Paulo sempre foi. Então, acho que uma boa vitória, pontos positivos aí, o Galopo, o Caleri marcando, o Wellington Rato. O Beraldo aí teve uma falha, acho que podia dar uma bica para frente, pro lado, né? Mas ele ali, acho que faltou um pouco de experiência, mas acho que jogou bem de novo ontem. Que o Beraldo tem se mostrado um bom zagueiro, acho que ele vai dar bons frutos para o São Paulo ainda, mas ontem vacilou, acho que no campo molhado não tem que tentar sair jogando ali, tem que dar uma bica para frente, como o Alan Franco também tentou várias vezes. Isso me preocupa muito no Alan Franco e também no Beraldo, que às vezes acho que eles arriscam demais, e ontem custou um gol do Santos no final. Menos mal que o jogo estava resolvido. Mas então é isso, amanhã eu volto com o pré-jogo de São Paulo e Inter de Limeira, para a gente ter uma noção de quem que vai a campo, de quem que vai jogar e trazendo as informações do nosso tricolor. Tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa semana. Iniciando com vitória em clássico, sempre excelente. Amanhã a gente se vê e vamos São Paulo. Um abraço.